Olá, bem-vindos a este resumo de 2 Coríntios capítulos 10 e 11. Neste estudo, Paulo responde às acusações de ser duro e abusivo com a igreja de Corinto. Ele mostra que a correção de Deus não é rejeição, mas amor paternal que redireciona. Usando Provérbios 13:24 e Hebreus 12:5-8, o pregador explica que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Sem disciplina, não somos filhos legítimos. Paulo está inspirado pelo Espírito Santo ao falar com firmeza nos capítulos 10 a 13, dirigindo-se especialmente à minoria rebelde e aos falsos apóstolos, enquanto os capítulos 1 a 9 tratam da maioria que já se arrependeu. A mudança de tom entre o capítulo 9 e o 10 parece chocante, mas faz todo sentido quando entendemos o contexto. Prepare o coração. Vamos mergulhar na mansidão de Cristo, na guerra espiritual e no zelo apaixonado de Paulo pela igreja como noiva pura. Vamos começar entendendo por que a disciplina divina é, na verdade, o maior sinal de amor. O sermão começa com uma pergunta prática. Quantos de vocês receberam palmadas pelos pais? Quase todos levantam a mão, e o pregador lembra que todos nós merecemos correção. Ele faz questão de distinguir palmada bíblica de abuso real, que nunca deve ser tolerado. Deus mesmo disciplina seus filhos por amor. Em Provérbios 13:24 lemos: O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. E Hebreus 12:5-8 é ainda mais forte. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Se vocês não são disciplinados, então são bastardos e não filhos. Essa disciplina não é vingança punitiva, mas redirecionamento amoroso. Paulo está sendo acusado de ser brutal exatamente por exercer essa mesma correção na igreja de Corinto. Na cultura atual, muitas vezes confundimos correção amorosa com abuso ou violência espiritual. Mas o pregador lembra: abusos reais existem e são tristes, porém a correção bíblica é sinal de amor do Pai. Agora vamos ver como Paulo aplica isso na prática. Após o lindo final do capítulo 9, graças a Deus por seu dom indescritível, o capítulo 10 parece um choque. Paulo começa a dar uma dura na igreja. Alguns estudiosos criam teorias de que esses capítulos seriam uma carta separada, mas o pregador rejeita isso. Não há evidência nos manuscritos antigos, a igreja primitiva sempre leu como duas cartas unidas, e Paulo simplesmente fala a públicos diferentes. Nos capítulos 1 a 9, ele se dirige à maioria que se arrependeu após a carta severa. Agora, nos capítulos 10 a 13, ele volta sua atenção para a minoria ainda rebelde e para os falsos apóstolos que estavam influenciando a igreja. Paulo não está sendo abusivo, ele está exercendo correção amorosa inspirada pelo Espírito Santo. Essa mudança de tom não é erro de edição, mas estratégia pastoral. Ele usa as próprias palavras dos acusadores contra eles e prepara o terreno para defender sua autoridade. Vamos agora entrar no texto de 2 Coríntios 10, 1-6, onde Paulo revela o segredo da verdadeira força cristã. Paulo começa dizendo: Eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo. Os coríntios o chamavam de humilde, ou fraco, ou insignificante, ou inferior quando presente. Ele concorda e usa a própria acusação a seu favor, lembrando Mateus 5:25, concordar com o adversário rapidamente. A mansidão de que ele fala não é fraqueza. O termo grego prautes significa força poderosa totalmente controlada, como um cavalo forte que uma criança pode guiar. Jesus disse de si mesmo: Sou manso e humilde de coração. Ele poderia ter destruído Pilatos ou os soldados no Getsêmani, mas controlou seu poder. Paulo avisa: Eu vou ser ousado, mas será na mansidão de Cristo, não na fraqueza. Em seguida ele explica o motivo. Embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. A batalha não é contra pessoas, mas contra fortalezas espirituais. Essa introdução suave prepara o terreno para a poderosa descrição da guerra que vem a seguir. Agora vamos ver quais são as verdadeiras armas que Paulo usa. Paulo declara: As armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele explica que, embora vivamos na carne, nossa guerra não é segundo a carne. As armas carnais são manipulação, mentiras e comparação, exatamente o que os falsos apóstolos usavam. As armas de Deus são as descritas em Efésios capítulo 6, a armadura completa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração no Espírito. O termo grego logismos significa raciocínios,
cálculos, juízos e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Paulo diz que devemos destruir essas fortalezas, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ele está pronto para punir a desobediência quando a obediência da igreja estiver completa. Essa passagem é um chamado claro. Pare de lutar com armas do mundo e pegue as armas espirituais que Deus nos deu. Vamos ver agora o que são essas fortalezas na prática. Uma fortaleza no contexto de guerra é uma posição muito bem protegida e difícil de conquistar. O pregador dá o exemplo de um lugar chamado Fortaleza do Capitão Jack, um líder indígena, nos Estados Unidos. Era uma área de lava vulcânica cheia de cavernas e rochas, onde um pequeno grupo de indígenas resistiu por meses contra um exército muito maior. Os soldados mal conseguiam entrar, enquanto os defensores atacavam de dentro da fortaleza natural. Assim Satanás faz na nossa vida. Ele constrói fortalezas na mente, pensamentos, ideologias e imaginações, vícios e mentiras que parecem impossíveis de derrubar. Pornografia, orgulho, medo e até ideologias modernas que negam a verdade bíblica sobre gênero e sexualidade são fortes exemplos. O termo grego metamorfó, Romanos 12:2, significa transformação radical, como a metamorfose da lagarta em borboleta. Não nos conformemos com este mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente. O pregador dá uma dica prática. Pense no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, com virtude e louvável, as 8 palavras de Filipenses 4:8. Temos munição das Escrituras para cada ataque. Filipenses 4:19 para ansiedade financeira, Provérbios 3:5 e 6 para controle, Salmo 101:3 contra a impureza. Paulo está pronto para confrontar a desobediência, mas primeiro quer que a igreja se arrependa. Agora ele passa a defender sua autoridade apostólica. Paulo pergunta: vocês estão julgando pelas aparências? Ele tem autoridade do Senhor para edificação e não para destruição. Critica duramente quem se mede e se compara consigo mesmo. Isso gera orgulho ou desânimo. A comparação correta é com Cristo. Vemos como estamos longe da perfeição, mas também recebemos perdão. Paulo não se gloria além da medida, mas fica dentro da esfera que Deus lhe deu. Ele fundou a igreja de Corinto e pregou o evangelho ali. Não invade o campo de outro nem se gloria em trabalho alheio. O grande princípio está em 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é o que se elogia a si mesmo que é aprovado, mas aquele que o Senhor aprova. Essa verdade vem de Jeremias 9, 23 a 24. O verdadeiro gloriar-se é conhecer o Senhor. Com essa base, Paulo entra no capítulo 11 falando de seu zelo pela igreja. Paulo diz: tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O termo grego zelos aqui não é ciúme humano egoísta, mas zelo divino protetor, como em Êxodo 20, versículo 5. Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus não quer dividir o coração humano com rivais porque nossa vida moral depende da lealdade a Ele. A igreja é a noiva de Cristo. Paulo teme que, como a serpente enganou Eva, a mente dele seja corrompida da simplicidade em Cristo. Ele alerta contra quem prega outro Jesus, outro Espírito ou outro Evangelho. O pregador aplica isso fortemente ao mormonismo, mostrando que o Jesus deles, irmão de Satanás, Deus que se tornou Deus, não é o Jesus da Bíblia. Paulo não fica atrás dos superapóstolos, ele fala com sarcasmo para proteger a igreja. Agora vamos ver como ele demonstrou amor prático. Paulo pergunta: cometi pecado ao me humilhar para que vocês fossem exaltados, pregando o evangelho de Deus de graça? Ele não cobrou nada dos coríntios ricos, sendo sustentado pelas igrejas mais pobres da Macedônia. Isso corta toda a oportunidade dos falsos apóstolos que exploravam financeiramente e se gloriavam de dinheiro. Os falsos mestres cobravam caro e usavam manipulação. Paulo age assim por amor genuíno. Por quê? Porque não os amo? Deus o sabe. Em 2 de Coríntios 11, versículos 13 a 15, ele os desmascara. São falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Seus ministros também se disfarçam em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as obras.
Paulo, então, fala como louco, para igualar o gloriar-se deles e mostrar quem realmente serve a Cristo. Paulo lista suas credenciais. São ministros de Cristo? Eu sou ainda mais. Ele enumera trabalhos abundantes, prisões frequentes, 5 vezes 39 chibatadas, 3 vezes varadas, apedrejado, 3 naufrágios, perigos de rios, ladrões, compatriotas, gentios, cidade, deserto, mar, falsos irmãos, fome, sede, frio, nudez e, acima de tudo, a preocupação com todas as igrejas. O clímax da humilhação é a fuga de Damasco dentro de um cesto, o momento em que o Saulo poderoso se tornou o Paulo humilde. Essa fraqueza prova que ele é legítimo. Não são os sucessos humanos que validam um ministério, mas o sofrimento pelo Evangelho e a fidelidade à palavra. O pregador conclui: meça todo o ministério pela Bíblia, não por aparência, carisma ou dinheiro. Nos últimos dias haverá mais falsos mestres. Seja fiel mesmo sob acusação. A oração final agradece pela palavra viva e eficaz, Hebreus 4:12, e pede discernimento contra as sutilezas de Satanás. Que este estudo renove nossa mente e nos faça amar a correção de Deus. Amém.